Dizem que o olfato é o sentido mais ligado à memória, que um simples aroma pode te transportar para a infância, para um dia de chuva ou para o abraço de alguém que já morreu. Mas ninguém te conta que o olfato também pode ser o sentido mais cruel. Porque foi pelo nariz e não pelos olhos que eu descobri que minha vida inteira era uma farsa. Eu estava parada em cima de um tablado de madeira polida, cercada por espelhos de 3 metros de altura. O tecido do meu vestido, seda italiana importada, bordada à mão com cristais Swarovski, pesava sobre o meu corpo como uma armadura de luxo. Custou R$ 30.000. Eu paguei à vista, assim como paguei o buffet, a orquestra e a lua de mel nas Maldivas. Pelo reflexo, vi minha irmã caçula, Bianca, sentada no sofá de veludo rosa do ateliê. Ela chorava. Não aquele choro discreto de emoção, mas um choro convulso, quase desesperado. Você está uma deusa, Helena, ela soluçou, levantando-se e vindo em minha direção. Você merece tanto ser feliz. Tanto. Eu sorri. Um sorriso genuíno, ingênuo. Abri os braços para acolhê-la, pensando que aquelas lágrimas eram de felicidade pela irmã mais velha, que sempre foi sua segunda mãe. Bianca me abraçou forte, enterrando o rosto no meu pescoço, soluçando contra a renda francesa do meu véu. Foi nesse momento que o mundo parou. Enquanto ela me apertava, eu respirei fundo, tentando acalmá-la. E então, o cheiro me atingiu. Não era o perfume floral doce que Bianca usava desde os 15 anos. Não era o cheiro do ateliê. Era um cheiro amadeirado, com notas de sândalo, tabaco e um toque muito específico de couro envelhecido. Meu estômago despencou até o chão. O sangue drenou do meu rosto tão rápido que senti tontura. Eu conhecia aquele cheiro melhor do que conhecia a mim mesma. Não era um perfume comprado em loja. Era uma fragrância customizada, exclusiva, que eu mandei desenvolver em uma perfumaria de Grasse, na França, para o meu noivo, Gustavo, como presente de noivado 6 meses atrás. Só existia um frasco no mundo, e ele estava na pele da minha irmã. Ela me soltou, sorrindo com os olhos vermelhos e inchados. O Gustavo vai cair para trás quando te ver, ela disse com a voz embargada. Eu olhei para ela. Realmente olhei. E vi, no pescoço dela, logo abaixo da orelha, uma mancha vermelha mal disfarçada com base. Uma marca de sucção. Recente, fresca. O cheiro do meu noivo. A marca no pescoço da minha irmã. As lágrimas exageradas. Naquele segundo, a Helena ingênua, a noiva apaixonada, morreu naquele tablado. E quem nasceu no lugar dela foi alguém capaz de queimar o mundo inteiro só para ver os traidores virarem cinzas. Se você já sentiu na pele a dor de uma traição dupla, daquelas que vem de quem você daria a vida para proteger, clica no botão de curtir agora. Se inscreva no canal, porque eu vou te contar, detalhe por detalhe sórdido, como eu transformei o dia mais feliz da vida deles no maior pesadelo que essa cidade já viu. E comenta aqui embaixo. O que você faria no meu lugar? Gritaria? Bateria? Ou faria o que eu fiz? Sorriria e destruiria a vida deles em silêncio? A ilusão perfeita. Para vocês entenderem o tamanho do buraco, preciso voltar um pouco. Eu sempre fui a irmã forte. Nossa mãe morreu quando Bianca tinha 10 anos e eu, 18. Nosso pai entrou em depressão e se afundou no álcool. Eu não tive tempo de ser jovem. Tive que virar adulta da noite para o dia. Trabalhei em 2 empregos, paguei a faculdade da Bianca, paguei as clínicas de reabilitação do nosso pai, construí minha empresa de estética do zero. Hoje, tenho 5 unidades na área nobre da cidade e uma conta bancária que me permite viver muito bem. Bianca? Bianca sempre foi a protegida, a frágil, a que precisava de ajuda. Eu dei um apartamento para ela morar. Paguei o carro dela. Dei um cargo de gerente em uma das minhas clínicas, onde ela basicamente aparecia para tomar café e fazer as unhas de graça. Eu achava que estava cuidando dela. Mal sabia eu que estava alimentando a cobra que me picaria. E o Gustavo? O Gustavo. Nós nos conhecemos há 3 anos, em um congresso. Ele era charmoso, falava 3 línguas, parecia ter vindo de família rica.
Dizia ser consultor de investimentos. No começo, ele insistia em pagar tudo, abria a porta do carro, me mandava flores toda semana. Eu, que passei a vida cuidando de todo mundo, finalmente senti que alguém estava cuidando de mim. Quando ele me pediu em casamento com um anel de diamante, que depois descobri ter sido parcelado em 24 vezes no meu cartão adicional que eu emprestei para ele usar numa emergência, eu disse sim sem pensar. Ele parecia amar a Bianca também. Sua irmã é nossa responsabilidade, amor, ele dizia. Temos que cuidar dela. Como eu fui cega. Cuidar dela. A ironia agora tem gosto de bile na minha boca, voltando ao ateliê. Eu continuei parada ali, o cheiro de sândalo e tabaco impregnando minhas narinas, me dando náusea. A vendedora, alheia a tudo, batia palmas. Ficou perfeito. Só precisamos fazer a bainha. Tira, eu disse. Minha voz saiu rouca, estranha. Desculpa. A vendedora parou. Tira o vestido. Agora. Eu estou passando mal. Bianca correu para me segurar. Lena, o que foi? Queda de pressão? Senta aqui, respira. Quando ela chegou perto, o cheiro veio de novo. Forte. Inegável. Eu segurei a vontade de vomitar em cima dela e me afastei bruscamente. Não me toca, falei, mais ríspida do que pretendia. Só. Preciso de ar. É o calor. Bianca recuou, com aquela cara de cachorrinho chutado que ela fazia tão bem. Nossa, grossa. Só queria ajudar. Entrei no provador. Arranquei aquele vestido de 30 mil reais como se ele estivesse pegando fogo. Enquanto eu me vestia com minhas roupas normais, jeans e uma blusa de seda, minha mente trabalhava a 1000 por hora. Eu não sou uma mulher que faz escândalo sem provas. Eu sou uma empresária. Eu lido com contratos, com fatos, com dados. O cheiro era um indício forte, mas não era uma prova judicial. E eu precisava de provas. Eu precisava ver. Eu precisava ouvir. Saí do ateliê alegando enxaqueca. Deixei Bianca lá. Pega um Uber, Bi, não vou conseguir te levar para casa hoje. Entrei no meu carro, fechei os vidros e gritei. Gritei até minha garganta arder. Soquei o volante até meus dedos doerem. Depois de 5 minutos de colapso, me recompus. Retoquei o batom no espelho retrovisor. Sequei as lágrimas. Ok, Gustavo. Ok, Bianca. Murmurei para o meu reflexo. Vocês querem brincar? Vamos brincar. A investigação. A primeira coisa que fiz não foi ir para casa. Fui para uma loja de equipamentos de espionagem no centro da cidade. Comprei 3 microcâmeras ativadas por movimento e voz, do tamanho de um botão de camisa. Comprei também um rastreador GPS magnético de alta precisão. Fui para o apartamento da Bianca. Eu tinha a chave, claro. Eu que comprei aquele apartamento. Ela ainda não tinha chegado. Instalei uma câmera na sala, escondida dentro de um sensor de fumaça falso. Outra na cozinha. E a terceira? A terceira eu coloquei no quarto dela, de frente para a cama king size que eu também tinha pago. Saí de lá tremendo. A sensação de invasão, de sujeira, era horrível. Mas a necessidade da verdade era maior. Fui para casa. Gustavo já estava lá, sentado no sofá, jogando videogame. Oi, amor, ele disse, pausando o jogo e vindo me beijar. Como foi a prova do vestido? Ele tentou me beijar na boca. Eu virei o rosto no último segundo, oferecendo a bochecha. O beijo dele estalou na minha pele. Foi cansativo, respondi, lutando para manter a voz normal. Tive uma enxaqueca horrível. Tadinha! Ele fez um carinho falso no meu cabelo. Quer que eu peça uma pizza? Fiz massagem no seu pé? Eu olhei para ele. Cabelo perfeitamente arrumado. Aquele sorriso de canto que um dia me derreteu. Agora, eu só conseguia ver um monstro. Não precisa. Vou tomar um remédio e deitar. Ah, Gustavo. O quê? Você viu a Bianca hoje? Ele travou. Foi uma fração de segundo. Uma microexpressão de pânico que desapareceu instantaneamente, substituída por uma calma ensaiada. A Bianca? Não. Por quê? Aconteceu alguma coisa com ela? Mentiroso. Não, nada. Ela estava chorando na prova do vestido. Achei que ela tivesse falado com você.
Deve ser emoção, amor. Sua irmã é sensível. Eu passei o dia todo resolvendo pepinos daquele investimento imobiliário, lembra? Nem parei para almoçar. Outra mentira. Eu chequei a conta conjunta dele, que eu alimentava. Houve um débito de R$ 200 em um motel de luxo na saída da cidade às 2 da tarde. Investimento imobiliário. Claro, fui para o quarto, tranquei a porta do banheiro, liguei o chuveiro para fazer barulho e abri o aplicativo das câmeras no meu celular. Bianca tinha acabado de chegar no apartamento dela. Ela entrou jogando a bolsa no chão. Pegou o celular e ligou para alguém. Colocou no viva-voz enquanto tirava os sapatos. A voz do Gustavo ecoou pelo apartamento dela e pelo meu fone de ouvido. Quase morri do coração quando ela perguntou de você, Gustavo dizia. A voz dele estava diferente da voz doce que ele usava comigo. Era mais grossa, mais debochada. Calma, Guga. Ela é burra. Ela não desconfia de nada. Bianca riu. Aquela risada me deu um calafrio. Ela estava tão preocupada com o meu choro emocionado que nem percebeu que eu estava chorando de culpa. Mentira. Estava chorando de rir da cara dela. Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ela não estava chorando de emoção, nem de culpa. Ela estava rindo, rindo de mim. Aguenta firme, baby, Gustavo disse. Faltam só 2 semanas. Depois do casamento, eu pego a assinatura dela para passar a gestão das clínicas para o meu nome, alegando redução de carga tributária. Ela já caiu nessa conversa antes. Aí a gente vai ter acesso a tudo. E o apartamento? Bianca perguntou, deitando na cama. Na minha cama que eu dei para ela. O apartamento também. Vou convencer ela a vender o da praia para investir no fundo falso. Em 6 meses, a gente limpa a conta dela e pede o divórcio. Ela vai ficar sem nada e a gente vai estar na Europa. Ai, eu te amo. Você é um gênio do mal. Eu também te amo, sua gostosa. Aquele boquete hoje cedo me deixou louco. Pena que seu cheiro ficou em mim. Tive que tomar 2 banhos antes de ela chegar. E o seu cheiro ficou em mim. A Helena me abraçou e eu gelei. Achei que ela ia sentir. Ela não sentiu nada. A Helena vive no mundo da lua. Ela só pensa em trabalho e em ser a salvadora da pátria. É uma carente. Eu desliguei o celular. Sentei no chão frio do banheiro. A água do chuveiro batia no box, criando uma névoa de vapor. Burra, carente, limpar a conta. Eles não estavam tendo apenas um caso. Eles estavam planejando um golpe, um crime. Eles queriam me deixar na miséria. Minha irmã e meu noivo. As 2 únicas pessoas que eu amava no mundo. Eu não chorei mais. Naquele momento, as lágrimas secaram. Uma frieza metálica tomou conta do meu peito. Eu levantei, desliguei o chuveiro, me olhei no espelho. Meus olhos estavam duros. 2 semanas, sussurrei para mim mesma. Vocês disseram que faltam 2 semanas para o casamento. Ótimo. É tempo suficiente. Saí do banheiro enrolada na toalha. Gustavo estava na cama, mexendo no celular. Provavelmente mandando mensagem para ela. Melhorou, amor? Ele perguntou com aquela falsidade nojenta. Melhorei. Sorri. Foi o sorriso mais difícil da minha vida. Estava pensando aqui, Gu. Acho que precisamos fazer algo especial no casamento. Algo inesquecível. Claro, vida. O que você quiser. Surpresa, eu disse apagando a luz. Você vai amar. Mal sabia ele que a surpresa seria o fim da vida dele como ele conhecia. Nos dias seguintes, eu me transformei em uma atriz digna de Oscar. Eu acordava, fazia café para o Gustavo, beijava a testa dele, dizia, eu te amo. E cada vez que eu dizia essas palavras, eu anotava mentalmente mais uma razão para destruí-lo. Continuei monitorando as câmeras. E o que eu descobri no 3º dia mudou o jogo de vingança para a guerra nuclear. Era uma quarta-feira. Gustavo tinha ido almoçar na casa da Bianca, dizendo para mim que estava almoçando com um advogado. Liguei a câmera da cozinha. Eles estavam comendo comida japonesa que eu paguei com o cartão adicional dele. Você tem certeza? Gustavo perguntou, parecendo tenso. Bianca tirou um teste de farmácia da bolsa e jogou na mesa.
2 tracinhos, Gustavo. Eu tô grávida. O mundo parou pela segunda vez. Gustavo pegou o teste, as mãos tremendo. Puta que pariu. Isso complica as coisas. Complica ou melhora? Bianca sorriu acariciando a barriga. Agora a gente tem um motivo a mais para tirar tudo dela. Pensa bem. Meu filho, seu filho, criado com o dinheiro da titia Helena. Não é poético? É arriscado, Bianca. Se ela descobre antes do casamento, ela não vai descobrir. Ela acha que eu sou virgem praticamente. A Santa Bianca. Ela gargalhou. A gente casa, você assume a criança como se fosse adotivo. Ou sei lá, inventamos que eu engravidei de um namorado aleatório que fugiu. A Helena vai querer cuidar do sobrinho. Ela vai pagar escola, plano de saúde, tudo. Gustavo começou a sorrir, um sorriso ganancioso. Ela vai bancar nosso filho sem nem saber. Ela é a vaca leiteira perfeita. Eu fechei o notebook com tanta força que a tela trincou. Eles não iam apenas me roubar. Eles iam me fazer criar o filho da traição. Eles iam me fazer amar uma criança que era fruto da maior punhalada que eu já levei. Bianca estava grávida do meu noivo, e eles queriam que eu pagasse a conta. Peguei o telefone. Disquei um número que eu não usava há anos. Alô, doutor? Mendes? Sou eu, Helena. Preciso dos seus serviços. Não é para revisar contrato de clínica. Eu preciso blindar meu patrimônio. E preciso contratar um detetive particular para oficializar umas provas. É urgente. Ah, e doutor, sabe aquele terreno que eu tenho em nome da pessoa física? Quero passar para o nome da minha tia-avó no interior. Hoje. Comecei a mover minhas peças no tabuleiro. Se eles queriam meu dinheiro, eles teriam uma surpresa. Mas eu não ia parar no dinheiro. Eu ia destruir a reputação deles. Eu ia fazer com que eles não pudessem andar na rua sem serem apontados. Faltavam 10 dias para o casamento. E eu tinha muito trabalho a fazer. Dizem que a vingança é um prato que se come frio. Eu discordo. A vingança é um prato que se prepara com precisão cirúrgica, enquanto você sorri e serve vinho para quem está tentando te envenenar. Nos 10 dias que antecederam o casamento, eu não dormi. Eu funcionava à base de café puro e ódio. Enquanto Gustavo e Bianca trocavam mensagens eróticas e planejavam como gastar meu dinheiro na Europa, eu estava sentada na cadeira de couro do Dr. Mendes, meu advogado tributarista, desmantelando o futuro financeiro deles. Você tem certeza disso, Helena? Dr. Mendes perguntou, segurando a caneta sobre o contrato. Transferir 90% do capital das clínicas para uma holding familiar em nome da sua tia e se colocar apenas como funcionária assalariada. Isso é irreversível a curto prazo. Se você se divorciar, na teoria, você é pobre. Eu sorri. Um sorriso gelado. É exatamente isso que eu quero, doutor. Quero que, no papel, eu não tenha nada além do meu nome. Quero que, quando o Gustavo tentar pedir metade dos meus bens, alegando união estável prévia ou qualquer golpe jurídico, ele encontre um cofre vazio. Assinei os papéis. Em questão de horas, meu patrimônio líquido de milhões desapareceu juridicamente. O apartamento onde eu morava? Vendido para a holding. O carro de luxo? Alugado. As contas bancárias gordas? Esvaziadas para investimentos em fundos bloqueados no exterior, inacessíveis por 5 anos. Mas eu não parei por aí. Eu precisava de uma armadilha para o Gustavo. Uma que o deixasse endividado até a alma. Cheguei em casa naquela noite com uma pasta de couro preta. Gustavo estava na varanda, bebendo um uísque importado, o meu uísque. Amor! Chamei, com aquela voz doce que estava me dando náuseas de fazer. Tenho uma novidade incrível. Ele se virou, os olhos brilhando, olhos de cifrão. O que foi? Ganhou na loteria? Melhor. Lembra que a gente conversou sobre você assumir a diretoria financeira das clínicas depois do casamento? Pra gente reduzir impostos? Ele quase derrubou o copo. A ganância no rosto dele era tão óbvia que chegava a ser patética. Claro que lembro, vida. Acho essencial. Eu cuido do dinheiro, você cuida da estética. Casal perfeito. Então, coloquei a pasta na mesa.
Eu conversei com o contador. Ele disse que para você assumir como sócio-administrador com plenos poderes, você precisa assinar esse termo de confissão de responsabilidade solidária. Basicamente, diz que você assume os bônus, mas também assume qualquer passivo trabalhista ou dívida fiscal futura da empresa, como garantia. É só uma formalidade para a Receita Federal não achar que é fraude. Gustavo nem leu. Ele viu sócio-administrador e plenos poderes, e ficou cego. Onde eu assino? Ele perguntou já pegando a caneta. Aqui e aqui, apontei. Ele assinou. O idiota assinou. O que ele não sabia, porque não leu as letras miúdas da cláusula 14, era que eu tinha acabado de contrair um empréstimo bancário gigantesco em nome da empresa para reformas estruturais. Dinheiro que eu já tinha desviado legalmente para a holding. Ao assinar aquilo, Gustavo se tornava fiador solidário de uma dívida de 2 milhões de reais que venceria em 30 dias. Se ele achava que ia herdar um império, ele tinha acabado de herdar a falência. Pronto, meu amor, eu disse, guardando o contrato como se fosse um tesouro. Agora você é oficialmente o dono do dinheiro. Ele me beijou e eu senti o gosto metálico da vitória. Você não vai se arrepender, Helena. Vou cuidar do nosso futuro. Ah, vai sim, pensei. O jantar da hipocrisia. Faltavam 3 dias. Eu decidi dar um jantar íntimo no meu apartamento. Convidei a Bianca, só nós 3. O triângulo amoroso mais doente da cidade. Eu fiz questão de servir o prato favorito da Bianca, risoto de camarão, e fiz questão de abrir um vinho que eu sabia que ela amava. A mesa estava posta. Luz de velas, música suave, o cenário perfeito. Esse risoto está divino, mana, Bianca disse, comendo com gosto. Ela parecia radiante. A gravidez, mesmo oculta, dava um brilho na pele dela. O brilho da traição bem-sucedida. Que bom que gostou, Bi, eu disse girando minha taça de vinho. Sabe, eu estava pensando hoje sobre família. O ar na sala ficou denso. Gustavo largou o garfo. Família? Ele perguntou. É, eu sempre quis ser mãe, vocês sabem. Mas com a carreira, o tempo passou. Oh. Olhei fixamente para a barriga da Bianca, que ainda estava reta, mas eu sabia o que crescia ali. Mas fico feliz em saber que quando vocês tiverem filhos, eu vou poder ser a tia rica e maluca que mima as crianças. Bianca engasgou com o vinho. Tossiu, bateu no peito. Gustavo ficou pálido. Tudo bem, Bi? Perguntei, cínica. Tudo. Engoli errado, ela disse com a voz falha. Sabe o que é engraçado? Continuei, implacável. Eu tive um sonho estranho essa noite. Sonhei que tinha um bebê chorando aqui na sala, mas ele não me chamava de mãe. Ele chamava você, Bianca. E o pai? O pai estava nas sombras, mas usava o relógio do Gustavo. Silêncio absoluto. Podia-se ouvir uma agulha cair. O terror nos olhos dos dois era delicioso. Eles se entreolharam, apavorados. Será que ela sabe? Não, ela é burra. É só coincidência. Que sonho bizarro, credo. Gustavo riu, nervoso. Você anda vendo muito filme de suspense, amor. Deve ser, sorri. Mas me fez pensar. Bi, eu tenho um presente para você. Para usar no casamento. Levantei e busquei uma caixinha de veludo azul. Entreguei para ela. As mãos dela tremiam ao abrir. Dentro, havia um colar de prata com um pingente em forma de serpente. Uma cobra? Ela perguntou confusa. É um símbolo de renovação, menti. E de astúcia. Achei a sua cara, irmãzinha. Dizem que a cobra troca de pele, mas nunca muda sua natureza. Bianca olhou para o colar, depois para mim. Por um segundo, vi medo nos olhos dela. Medo real. Mas a ganância falou mais alto. Era uma joia cara. É lindo, Lena. Obrigada. Promete que vai usar no dia? Insisti. Prometo. Eu queria que ela usasse. Queria que a cobra estivesse marcada no pescoço dela quando o vídeo começasse a rodar. A preparação técnica. No dia anterior ao casamento, fui ao local da festa. Um salão histórico no centro da cidade, alugado por uma fortuna.
O pé direito alto, lustres de cristal, tudo impecável. Fui direto para a cabine de som e vídeo. O técnico, um rapaz jovem chamado Pedro, estava testando o telão de LED de 5 metros que ficava atrás do palco principal. Oi, Pedro, tudo certo com o vídeo da retrospectiva? Perguntei. Tudo certo, dona Helena. Aquele arquivo Nossa História, MP4, que a senhora mandou, né? Com as fotos de infância e do namoro. Já testei, tá rodando liso. Ótimo. Mas houve uma mudança. Tirei um pendrive prateado da bolsa. Eu fiz uma edição final ontem à noite. Adicionei umas mensagens surpresa da família. Quero que você substitua o arquivo antigo por esse aqui. O nome é A Verdade MP4. Pedro pegou o pendrive. Sem problemas. Quer testar agora? Não. Segurei a mão dele. Não precisa testar. Eu quero que seja surpresa até para mim. Só dá o play quando eu fizer o sinal durante o brinde, ok? Depois que o Gustavo terminar o discurso dele. Exatamente nesse momento. Pode deixar. E o som? O som no máximo, Pedro. Quero que até quem estiver passando na rua ouça. Entendido. Saí da cabine e olhei para o salão vazio. Imaginei as mesas cheias, as flores brancas, lírios que significam pureza, outra ironia minha. Imaginei a cara da sociedade inteira assistindo ao filme da minha vida ser destruído e reconstruído em tempo real. Meu celular vibrou. Era o detetive particular. Helena, acabei de enviar o dossiê final para o seu e-mail. Tenho fotos em 4K deles no motel ontem, recibos da clínica de pré-natal onde ela se consultou usando o nome de solteira, e áudios do carro onde eles discutem se livrar de você depois de um ano. Está tudo pronto. Respondi. Excelente. Mande uma cópia para o meu advogado, levar ao cartório e outra traga fisicamente para a festa. Fique na mesa 12. Amanhã do caos chegou o grande dia. O dia do sim. Ou melhor, do não. Acordei sozinha na suíte presidencial do hotel. Gustavo tinha dormido na casa dos pais dele. Tradição da azar ver a noiva, ele disse. Na verdade, ele dormiu com a Bianca. As câmeras me mostraram. Minha maquiadora chegou às 10 horas. Enquanto ela cobria minhas olheiras, eu revisava a lista de presença. Ah, a lista. Eu tinha feito alterações de última hora. Convidei a ex-chefe do Gustavo, aquela que o demitiu por desvio de verba, mas que não o processou para evitar escândalo. Eu disse a ela que Gustavo queria pedir perdão publicamente. Ela veio correndo. Convidei o ex-namorado abusivo da Bianca, um cara que ela morria de medo, mas que ainda era obcecado por ela. Disse a ele que Bianca queria vê-lo. Eu estava montando um circo, e os palhaços já estavam no picadeiro. Às 14 horas, Bianca entrou no meu quarto. Ela já estava vestida de madrinha. Um vestido rosa pálido que eu tinha escolhido. O colar de cobra estava no pescoço dela, brilhando. Mana, chegou o dia, ela gritou, fingindo animação. Você tá nervosa? Olhei para ela pelo espelho. Dessa vez, não senti nojo, senti pena. Ela era tão pequena, tão medíocre. Achava que roubar meu marido era uma vitória, quando, na verdade, estava roubando meu maior problema. Estou ansiosa, Bi, muito ansiosa. Vai ser inesquecível. Vai sim. O Gustavo me mandou mensagem dizendo que te ama muito. Tenho certeza que ama. Levantei e segurei os ombros dela. Bi, obrigada por tudo. Por ser essa irmã. Leal. Eu não sei o que eu faria sem você. Ela sorriu, mas o canto da boca tremeu. Imagina, Lena. Irmã é para essas coisas. Irmã é para essas coisas. O carro chegou para me buscar. Um Rolls Royce antigo. Entrei no carro sozinha. Respirei fundo. O cheiro de couro do carro me lembrou o perfume do Gustavo. Mas dessa vez, o cheiro não me deu vontade de chorar. Me deu vontade de lutar. Peguei meu celular e mandei uma única mensagem para o grupo do trabalho. Podem soltar a nota de imprensa amanhã às 9 horas. Eu já tinha preparado um comunicado oficial anunciando a reestruturação das clínicas e a descoberta de fraude na gestão anterior. Mesmo que Gustavo ainda nem tivesse assumido, eu já tinha plantado provas de que ele tentou.
Eu ia destruir a reputação dele antes mesmo dele acordar de ressaca. O carro parou na frente da igreja. O sino tocou. A marcha nupcial começou a tocar. Era a hora do show. Cena, o altar. Som de órgão tocando a marcha nupcial. A respiração de Helena está controlada, quase mecânica. Caminhar até o altar, sabendo que você está indo ao encontro do seu carrasco, é uma experiência extracorpórea. Eu via os rostos dos convidados. 300 pessoas, a nata da sociedade, amigos, clientes das minhas clínicas, parentes distantes, todos sorrindo, enxugando lágrimas, sussurrando: que noiva linda. Eles viam um conto de fadas. Eu via um matadouro. Meu pai me conduzia pelo braço. Ele estava sóbrio hoje, graças a Deus, e a enfermeira que contratei para vigiá-lo. Você está tremendo, filha, ele sussurrou. É felicidade? É adrenalina, pai, respondi, olhando fixamente para a frente. Lá estava ele, Gustavo, terno italiano azul marinho, a barba aparada milimetricamente, chorando. Sim, ele estava chorando copiosamente. Que ator! Se ele não fosse um sociopata, teria futuro em Hollywood. Ao lado dele, Bianca, segurando o buquê das madrinhas com aquele colar de cobra brilhando no pescoço. Ela também chorava. O teatro da família feliz. Quando cheguei ao altar, Gustavo pegou minha mão. A mão dele estava suada, fria. Você está deslumbrante, ele sussurrou, a voz trêmula. A mulher da minha vida. Eu sorri por trás do véu. Aproveite, Gustavo. É a última vez que você vai sorrir em público. A cerimônia foi uma tortura lenta. O padre falava sobre fidelidade, sobre na saúde e na doença, sobre lealdade. Cada palavra era uma piada interna que só eu entendia. Chegou a hora dos votos. Gustavo pegou o microfone. Helena, desde o dia em que te vi, eu soube. Soube que queria construir um império ao seu lado. Império. Ele não conseguia nem disfarçar. Eu prometo te amar, te respeitar e cuidar de você e da sua família como se fosse a minha, até o último dia da minha vida. As convidadas suspiraram. Bianca abaixou a cabeça, escondendo um sorrisinho cínico. O padre me estendeu o microfone. Eu respirei fundo. Olhei no fundo dos olhos do Gustavo. Gustavo, você me ensinou muito. Me ensinou que o amor nem sempre é o que parece. Me ensinou a prestar atenção aos detalhes, aos cheiros, aos sussurros. Vi uma sombra de confusão passar pelos olhos dele. Eu prometo, aqui, diante de todas essas testemunhas, que vou te dar exatamente o que você merece. Nem mais, nem menos. O que plantamos, nós colhemos. E hoje, Gustavo, começa a nossa colheita. O padre sorriu, achando poético. Gustavo sorriu, achando que eu estava falando de amor eterno. Só Bianca franziu a testa. Ela, a cobra, sentiu a vibração no ar. Ela sabia que algo estava errado. Eu vos declaro, marido e mulher. Pode beijar a noiva. Ele me beijou. Foi um beijo técnico. Eu não fechei os olhos. Fiquei observando a Bianca, que desviou o olhar com aquela falsa modéstia. A festa dos lobos. A recepção foi no salão ao lado. O luxo era obsceno. Cascatas de camarão, ilhas de gastronomia internacional, bar de drinks moleculares. Tudo pago com o meu dinheiro, o dinheiro que eles achavam que iam herdar. Comecei a minha ronda. Primeira parada. A mesa onde estava a senhora Mirtes, a ex-chefe do Gustavo. Ela era uma mulher de ferro, conhecida por destruir carreiras. Quando Gustavo a viu entrando no salão, ele derrubou uma taça de champanhe. — O que ela está fazendo aqui? Ele sibilou no meu ouvido, apertando meu braço. — Eu convidei, amor, respondi, inocente. Achei que seria um gesto nobre de reconciliação. Vamos lá cumprimentar. Arrastei ele até a mesa. — Gustavo, Mirtes disse com um sorriso de tubarão. Sua noiva me disse que você queria se desculpar pelos mal-entendidos contábeis do passado. Que coragem a sua! Gustavo ficou vermelho, depois roxo. É. Bom te ver, Mirtes.
Passado é passado, né? Depende, querido. Crimes não prescrevem tão rápido, mas aproveite a festa, o champanhe está ótimo. Deixei ele lá, suando frio, e fui até a Bianca. Ela estava no bar, virando uma dose de tequila, o que para uma grávida era um crime, mas ela não parecia se importar. De repente, ela congelou. O ex-namorado dela, o Rogério, o psicopata de quem ela tinha uma medida protetiva, que ela mesma retirou quando quis voltar para ele meses atrás, estava parado na entrada. Helena, ela me puxou, as unhas cravando no meu braço. O Rogério tá aqui. Quem chamou ele? Eu não sei, Bi. Menti, arregalando os olhos. Será que ele entrou de penetra? Meu Deus, ele parece instável. Melhor você não ficar sozinha. Fica perto do Gustavo. Eu tinha criado um ecossistema de terror. Gustavo com medo da ex-chefe. Bianca com medo do ex-namorado. E os dois com medo de mim, sem nem saberem o porquê. O discurso final. A banda parou de tocar. As luzes diminuíram. Era a hora dos brindes, o momento do clímax. Eu fiz um sinal discreto para o Pedro, o técnico de som, lá na cabine. Ele fez um positivo com o polegar. O arquivo A Verdade MP4 estava engatilhado. Gustavo subiu no palco, pegou o microfone, radiante. O álcool tinha devolvido a coragem a ele. Boa noite a todos, ele gritou. Aplausos. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Casei com essa mulher extraordinária, Helena. Ele apontou para mim. Eu estava sentada na mesa principal, sozinha, girando minha taça. E ganhei uma família nova. Bianca, minha cunhada querida. Cadê você? Bianca acenou, lá do fundo, tentando se esconder do Rogério. Nós somos um time agora. Um time vencedor. Um brinde ao amor. Ele bebeu. Todos beberam. Levantei. O som dos meus saltos no palco de madeira ecoou pelo microfone que eu peguei da mão dele. Obrigada, amor, eu disse. Minha voz estava calma. Mortalmente calma. O Gustavo falou sobre família, sobre ser um time. E eu concordo. Família é tudo. Mas sabe o que destrói uma família? Segredos. O salão ficou em silêncio. Gustavo franziu a testa, o sorriso vacilando. Eu preparei uma retrospectiva, continuei, andando pelo palco. Mas não é aquela com fotos de bebê. É uma retrospectiva dos últimos 10 dias. Porque eu acho que todos vocês merecem ver o quão dedicado o meu marido e a minha irmã foram na preparação deste casamento. Gustavo deu um passo à frente, tentando pegar o microfone. Helena, o que é isso? Você bebeu? Pedro, solta o vídeo, ordenei, ignorando ele. As luzes se apagaram completamente. O telão de LED de 5 metros acendeu com uma claridade cegante. O vídeo não começou com imagem, começou com áudio. O sistema de som surround do salão reproduziu a voz do Gustavo com uma nitidez cristalina, como se ele estivesse sussurrando no ouvido de cada convidado. Áudio, Gustavo. Ela é uma vaca leiteira perfeita. Em 6 meses, a gente limpa a conta dela e pede o divórcio. Ela vai ficar sem nada. Um murmúrio de choque varreu o salão. Alguém derrubou um prato. No palco, Gustavo congelou. Ele olhou para o telão, paralisado. A imagem apareceu. Câmera oculta, preto e branco, alta definição. O quarto da Bianca. A minha irmã e o meu noivo, na cama que eu comprei. Eles não estavam transando naquele momento. Eu poupei os convidados da pornografia explícita por enquanto. Eles estavam contando dinheiro. Notas de R$ 100 que Gustavo tinha sacado da minha conta. Vídeo, Bianca. 2 tracinhos, Gustavo. Eu tô grávida. Agora a gente tem um motivo a mais para tirar tudo dela. Meu filho. Seu filho. Criado com o dinheiro da titia Helena. A câmera deu um close no rosto da Bianca rindo. Aquela risada cruel. No salão, ouvi o grito da minha tia-avó. Ouvi o suspiro horrorizado da mãe do Gustavo. Bianca, que estava perto da saída, tentou correr. Mas o ex-namorado dela, Rogério, bloqueou a porta, cruzando os braços e rindo. Ninguém sai.
O vídeo cortou para a cena do carro. Vídeo, Gustavo. E se ela não quiser vender as clínicas? Vídeo, Bianca. A gente arruma um jeito. Um acidente, sei lá, remédio errado. Você sabe como ela é estressada. Ninguém vai desconfiar se ela tiver um colapso. Isso foi o golpe final. Eles não planejavam apenas me roubar. Eles cogitaram me machucar fisicamente. O vídeo terminou com uma tela preta e uma única frase em letras vermelhas gigantes. O casamento está anulado. Saiam da minha festa. As luzes acenderam. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. Foi o silêncio antes da explosão nuclear. Gustavo estava branco como um papel. Ele olhou para a plateia. 300 pares de olhos o encaravam com nojo, choque e fúria. A mãe dele estava desmaiada na cadeira. O pai dele estava roxo, com a mão no peito. Eu me virei para o Gustavo. Ele tremia tanto que o microfone caiu da mão dele, fazendo um estrondo nos alto-falantes. Helena! Ele balbuciou. Isso é montagem, é deepfake. Amor, você sabe que hoje em dia fazem tudo com inteligência artificial. Eu ri. Uma gargalhada alta, libertadora, no microfone que eu ainda segurava. Deepfake, Gustavo. Apontei para a entrada do salão. 2 homens de terno preto entraram. Não eram seguranças. Eram oficiais de justiça, acompanhados pelo meu advogado e por 2 policiais civis. Gustavo Almeida? O oficial perguntou. Sou eu. Ele respondeu, a voz sumindo. O senhor está sendo notificado de uma ação de cobrança e execução de dívida no valor de R$2 milhões, referente ao contrato de responsabilidade solidária que assinou há 3 dias. Como o empréstimo foi vencido antecipadamente por quebra de cláusula contratual de fraude, o banco está executando seus bens agora. Que bens? Eu não tenho bens! Gustavo gritou, desesperado. Exatamente. O oficial sorriu. O senhor está insolvente. E como fiador solidário, o senhor responde com liberdade civil em caso de fraude comprovada. Os policiais gostariam de conversar sobre as ameaças à integridade física da senhora Helena gravadas no vídeo. Bianca tentou se esgueirar pela lateral, mas minha prima Carla, que sempre desconfiou dela, a segurou pelo braço. Onde você pensa que vai, mamãe do ano? Carla gritou e puxou o braço dela com força. O colar de cobra arrebentou e caiu no chão, se partindo em pedaços. Eu desci do palco. A multidão abriu caminho para mim como se eu fosse a realeza bíblica. Parei na frente do Gustavo. Ele estava chorando. Agora, choro de verdade, de medo. Por que, Helena? Ele soluçou. Por que deixar chegar até aqui? Por que gastar tanto dinheiro nessa festa só para isso? Cheguei bem perto do rosto dele. Senti aquele cheiro, sândalo, tabaco e couro. O cheiro que me fez descobrir tudo. Porque eu queria que todo mundo visse quem você é, Gustavo. Eu queria que a sua mãe visse, que seus amigos vissem, que o mundo visse. O dinheiro eu recupero em 1 mês. Mas a sua reputação? Essa você nunca mais vai ter de volta. Tirei o anel de noivado, que eu mesma paguei, e joguei no peito dele. Aproveita a paternidade. Você e a Bianca se merecem. Ah, e Gustavo? Sorri. Aquele contrato que você assinou? Ele também diz que qualquer ganho futuro seu é penhorado automaticamente para pagar a minha empresa. Você vai trabalhar pro resto da vida para me pagar. Boa sorte. Virei as costas. Tirem o lixo daqui, ordenei aos seguranças. Enquanto Gustavo era arrastado para fora pelos policiais por causa das ameaças no vídeo, e Bianca era cercada pela família que a repudiava, gritando histericamente. Eu fui até o bar. Um martini, por favor, pedi ao barman, que me olhava com admiração aterrorizada. E toca uma música animada. A festa agora é minha. Muitas pessoas me perguntam se eu sinto pena, se, depois que a adrenalina baixou e as luzes do salão se apagaram, eu me arrependi de ter sido tão cruel. Elas perguntam, Helena, não era melhor só ter cancelado o casamento e seguido em frente? A minha resposta é sempre a mesma. Você não cura um câncer com band-aid. Você extirpa, você queima e garante que ele nunca mais volte.
6 meses se passaram desde aquele sábado sangrento. E a vida? Ah, a vida tem um senso de humor maravilhoso. Vamos falar sobre o Gustavo. Lembra daquele contrato que ele assinou sem ler? Aquele da responsabilidade solidária? Pois é, a dívida de 2 milhões foi executada pelo banco na segunda-feira seguinte ao casamento. Como Gustavo não tinha bens, porque ele era um falido que vivia de aparência e do meu dinheiro, o banco bloqueou o CPF dele, o passaporte e a carteira de motorista. Ele tentou me processar, alegando que foi coagido. O juiz, ao ver o vídeo da traição e as provas de que ele planejava me roubar e até atentar contra a minha vida, o áudio do carro foi fundamental, não só indeferiu o pedido dele, como enviou o caso para o Ministério Público. Gustavo não foi preso por muito tempo, infelizmente. Crimes de intenção são difíceis de manter na cadeia no Brasil. Mas a prisão social? Essa é perpétua. Nenhum banco abre conta para ele. Nenhuma empresa séria o contrata. A última notícia que tive, através dos meus advogados, é que ele está trabalhando informalmente, como entregador de aplicativo, usando uma bicicleta alugada. Porque nem moto ele pode financiar. E a melhor parte? Pela lei. 30% de tudo o que ele ganha é retido na fonte para pagar a dívida da minha empresa. Isso mesmo. Toda vez que o Gustavo pedala na chuva para entregar um hambúrguer por R$5, R$1,50 vem para o meu bolso. Ele trabalha para mim e vai trabalhar pelo resto da vida. E a Bianca, minha irmãzinha. A família a renegou. Meu pai, num momento de lucidez que eu nunca tinha visto, disse a ela: "Você matou a única mãe que te restava." Ele proibiu a entrada dela na casa dele. O bebê nasceu mês passado. É um menino. Dizem que tem os olhos do Gustavo. Bianca mora num kitnet na periferia, sustentada por uma pensão minguada que o Gustavo não paga, o que já gerou 2 pedidos de prisão para ele, e por cestas básicas que a assistência social fornece. Eu a vi uma vez, de longe, saindo do posto de saúde. Ela parecia 10 anos mais velha. O cabelo estava sem corte, as unhas sem fazer, o rosto amargo. Ela não usava mais roupas de marca. Não tinha mais o apartamento que eu dei. Não tinha mais a irmã que resolvia tudo. Ela me viu dentro do meu carro blindado. Nossos olhos se cruzaram. Eu não vi arrependimento nela. Vi inveja. A mesma inveja que fez ela destruir tudo. Eu fechei o vidro e segui em frente. Eu não odeio o sobrinho que nasceu. Ele é inocente. Já deixei instruído com meu advogado que, anonimamente, pagarei os estudos dele quando ele tiver idade. Mas a Bianca, ela que lide com as escolhas dela. O renascimento. E eu? Bom, o escândalo do casamento fez algo inesperado. Triplicou o faturamento das minhas clínicas. As mulheres vinham fazer procedimentos não só pela qualidade, mas porque queriam conhecer a noiva vingadora. Virei uma lenda urbana, uma espécie de santa padroeira das mulheres traídas. Usei o marketing a meu favor. Lancei uma linha de produtos chamada Renascença. Esgotou em 2 semanas. Estou escrevendo isso de Paris. Vim passar 1 mês aqui para estudar novas técnicas de estética. E porque eu mereço. Ontem, entrei numa perfumaria em Grasse, a mesma onde mandei fazer aquele perfume maldito para o Gustavo. O perfumista me reconheceu. Mademoiselle Helena, veio encomendar a fragrância exclusiva novamente? Ele perguntou, sorridente. Eu respirei fundo o ar da loja. Lavanda, jasmim, rosas, cheiros limpos, cheiros novos. Não, eu disse. Aquele cheiro antigo. Eu mandei queimar a fórmula. Hoje eu quero algo novo, algo que cheire a liberdade. E a dinheiro. Ele riu e começou a misturar essências. Eu não estou namorando, não tenho pressa. Aprendi que a melhor companhia que eu posso ter sou eu mesma. E aprendi a confiar no meu instinto acima de qualquer juramento de amor. Se você está assistindo a isso e tem aquela pulga atrás da orelha, se você sente um cheiro estranho, vê um olhar diferente, ouve um sussurro que não se encaixa, não ignore. Nós, mulheres, fomos ensinadas a achar que somos loucas, ciumentas, paranoicas. Não somos. Somos intuitivas.
O seu corpo sabe antes da sua mente. Aquele cheiro no pescoço da minha irmã não foi um acidente. Foi um aviso do universo. Eu escutei o aviso. E por causa disso, hoje eu sou a rainha do meu próprio destino, enquanto eles são apenas ratos brigando por migalhas nas ruínas que eles mesmos criaram. Não tenha medo de quebrar a mesa se o jantar estiver envenenado. Não tenha medo de ser a vilã na história de alguém, se isso significar ser a heroína da sua própria vida. Meu nome é Helena. Eu tenho 32 anos. E eu sou a prova viva de que a melhor vingança não é apenas viver bem. É viver extraordinariamente bem, enquanto assiste de camarote quem tentou te derrubar afundar na própria lama. Se essa história te deu forças, se você sentiu a minha raiva e o meu alívio, deixa seu like agora. Compartilha esse vídeo com aquela amiga que precisa abrir os olhos e comenta aqui embaixo. Eu confio na minha intuição. Vamos criar um exército de mulheres que não aceitam menos do que merecem. Obrigada por me ouvirem. E lembrem-se, o perfume da traição pode ser doce no começo, mas o gosto final é sempre de cinzas. Até a próxima!